Esse é um assunto extremamente interessante, a teologia e a prática do dízimo na Igreja Adventista. O que nós vamos fazer é falar sobre a prática de dizimar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos procurar explicar as bases bíblicas e teológicas para o dízimo. O que nós conhecemos como benevolência sistemática é um termo adotado para apoiar o trabalho pastoral da Igreja Adventista desde o século XVII. Esse plano, que foi adotado pela Igreja de Battle Creek em janeiro de 1859, consiste de suportar a Igreja com ofertas semanais, seguindo as instruções de Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16 e 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Minha questão é, por que eles não incluíram os dízimos nesse plano original? A questão é simples, a resposta é simples. Os pioneiros estão vindo de igrejas como a Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Congregacionalista e Igreja Episcopal, e eles não tinham a prática do dízimo levítico naqueles dias. Para eles, o sistema estava sobre o velho concerto e se aplicava somente para Israel, não para a igreja cristã, que estava sob o novo concerto, nova aliança. Isto era também a razão porque nossos pioneiros pesquisaram o Novo Testamento e não levaram em consideração os livros do Velho Testamento. Entre 1873 e 1876, houve um reavivamento no assunto dos dízimos. Vários pastores protestantes e membros leigos apoiavam a ideia de que os cristãos não deveriam dar mais que 10%, porque o povo hebreu dava mais do que 10%. Em 1876, Thomas Paine, um empresário de Chicago e também um presbiteriano leigo, escreveu um artigo e enviou para 75% dos pastores evangélicos nos Estados Unidos. É interessante que no mesmo ano, 1876, a Conferência Geral, em sessão, adotou o sistema de dízimos e ofertas, convidando os membros da igreja para darem 10% como dízimo e ofertas voluntárias. É interessante saber que o presidente da Conferência Geral naquele ano era Tiago White, que apoiava o conceito de que o dízimo levítico também era bom para a igreja cristã. Desde aquele ano até hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, benevolência sistemática, significa os dízimos e as ofertas. Quando você lê alguma referência do Espírito de Profecia, você tem que prestar atenção no ano que foi escrito. Porque muitas referências escritas antes de 1876 significam ofertas semanais. Depois deste ano, esse termo significa dízimos e ofertas.
In 1878, the General Conference Committee recommended that conference pay tithe on their income to the General Conference. Logo após, foi votado que as associações repassassem o dízimo para as uniões. As conferências pagaram o dízimo para as uniões, em adição aos 10% mandados para a Conferência Geral. Nós vamos continuar falando sobre a prática do dízimo, especialmente o bíblico base que existe para esse assunto. O sistema israelita de dízimos e ofertas foi estabelecido por Deus e envolvia 3 componentes. O primeiro era o dízimo, que era chamado dízimo levítico, que era destinado para a manutenção dos levitas e dos administradores pelos levitas, de acordo com Levíticos 27:30. O segundo dízimo, conhecido como dízimo dos festivais, dava base para as festas anuais de Jerusalém e para caridade pessoal, benevolência pessoal, de acordo com Deuteronômio 14, 22 a 29. Terceiro componente, as ofertas eram parte da adoração e suporte para a operação do santuário. O santuário era fundamental para o povo de Israel. Apontava para Deus como o mais importante na vida dos seres humanos. Deus decidiu que os levitas seriam responsáveis pelo cuidado do santuário e as 11 tribos de Israel trazeriam os dízimos para o suporte do uso do trabalho dos levíticos. Não havia nenhuma confusão em diferenciar os 2 dízimos. A expressão hebraica Maser Vizon era com respeito ao dízimo levítico. Era para diferenciar entre o primeiro dízimo e o segundo dízimo. Maaser Rishon para o primeiro dízimo e Maaser Sheni para o segundo dízimo. Não havia confusão para eles. Também não era possível usar o primeiro dízimo para benefícios do segundo dízimo. O propósito do segundo dízimo, que era praticado em Israel no Velho Testamento, é explicado no livro Patriarcas e Profetas, por Ellen G. White, no capítulo 51, sobre o título O Cuidado de Deus pelo Pobre. O primeiro dízimo revelava a fidelidade a Deus. O segundo dízimo revelava o cuidado para com as pessoas, para com o próximo. Em 1845, antes da era cristã, não havia sistema de seguro social entre as nações como nós temos hoje na maior parte dos países do mundo. Deus incluiu em seu estabelecimento de Israel um segundo dízimo que não somente apoiava as reuniões anuais em Jerusalém, mas permitia que as famílias hebraicas pudessem ajudar o seu próximo, as viúvas, o pobre e o estrangeiro. Dessa maneira, o antigo Israel estava praticando o que Jesus cede.
Ama o teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Mateus 22, 37 e 40. As anciently, the tithe was devoted to support the priesthood and the sanctuary. No passado, o dízimo era usado para manter o santuário e o sacerdócio. Hoje, na igreja do 27º dia, o mesmo princípio é aplicado para o apoio do ministério pastoral no mundo para a propagação do Evangelho. Claro, nós reconhecemos que existem algumas diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança, entre o velho Israel e a igreja cristã. Mas o princípio que se mantém, o suporte financeiro para os levitas no Velho Testamento, era muito bom. E é bom ainda hoje para suportar o ministério pastoral na igreja cristã. What does the Lord your God require of you but to fear the Lord your God, to walk in O que his ways, espera Deus do seu povo, a não ser que o povo caminhe nos seus caminhos, servir a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, e manter os mandamentos do Senhor, seus estatutos, que eu estabeleci para vocês hoje. Deuteronômio capítulo 10, verso 12, 13. A Conferência Geral e o Departamento de Mordomia Cristã está disposto a apoiar a você como líder e todos os membros da igreja para continuarmos um plano de educação dos membros com respeito a esse assunto. Você tem uma equipe à sua disposição, faça contato com o líder de mordomia local da sua associação. Stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. And he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross
exchange it someday for a crown, and exchange it someday for a crown. Well, we have some time for answer question. We appreciate the question that you are sending. E nós temos alguns minutos agora para respondermos algumas perguntas que nos têm sido enviadas. From the North American Division and Nós temos Dr. nossos colegas aqui, Daniel from Inter-American Division. da divisão norte-americana, e Dr. We James, have here the first question. da divisão interamericana. In times of economic crisis, Nós temos a primeira how questão can aqui. we encourage those who Em don't tempos de tithe crise or econômica, keep offering based on their limitations? como nós What do you podemos think, James? encorajar That's an interesting question. as pessoas a dar seus dízimos e ofertas baseadas nas limitações? Essa é uma questão interessante. Na Bíblia, Despite of our financial a limitations, viúva, the point is that whatever ela deu blessings tudo que ela we may tinha, have or hope to apesar da receive dificuldade comes from financeira God, que ela who tinha. gives every blessing that we could ever possess. A questão é The que God tudo que nós who temos supplied you vem with de the Deus little que you nos deu have tudo. is the God who can take care of what you need. The same is true of the widow in Zarephath. She gave her all E to o the Deus Lord, que nos and the provê o Lord pouco que nós ensured temos that é aquele que vai we cuidar never de nós. in need. Isso foi o caso da viúva. Yes. Ela deu Also, tudo que ela tinha we e noticed Deus that in garantiu que ela não ia ter nenhuma some regions necessidade. of the world Também, where there is this economic crisis, nós sabemos que algumas regiões do mundo the tithe is onde existem essas still crises growing. econômicas, Yeah, but we recognize that e mesmo nesses locais o dízimo ainda está crescendo. practice and decision for those Reconhecemos que isso é difícil, the way that you advise to have a strong relationship decisão a ser with feita God, pelas It's pessoas, about faith in the God. best way. I think John Mas looks like he é wants uma- to say something on this matter. mas é uma forte ligação com Deus é que define as coisas. But for a steward, their faith Nós in podemos dizer que God todo dia above, é uma crise, the heaven above, mas para um we look mordomo past this planet. And que ele acredita em Deus, sometimes I hear these questions and I think, okay, there's é a tudo a crisis, questão de confiança. but we believe in proportional. Às vezes eu ouço essas questões e eu digo, existe uma crise, mas nós acreditamos ter uma proporcional. Nós não estamos falando em muito dinheiro aqui. A crise não tem nada a ver com esse conceito bíblico de dízimo e oferta. É uma questão de sermos honestos e fiéis a Deus. The blessings come Isso first. está acima de We don't crises. return tithe and then hope to be blessed. Exactly. God blesses us first, E as and from bênçãos the sempre vêm blessings we primeiro. return to Him. A gente não dá o dízimo e espera ser abençoado. Deus nos abençoa primeiro e aí nós retornamos a Ele uma porção. Well, we have here another very interesting question from the Portuguese-speaking viewers, and the question is: can a person Nós temos uma individually questão aqui decide interessante how que to vem de uma use pessoa que tithe? fala português. Good question. Pode uma pessoa Whenever individualmente you look at decidir Scripture, como usar o dízimo? God told the Boa Hebrew questão. people where to Quando bring nós the olhamos na tithe. Bíblia, He told them how much. Deus falou para o povo So hebreu it is not really my para aonde prerogative, trazer os dízimos. uh, Quanto trazer how to use the tithe. não é minha He said, "I prerrogativa want this to be for a specific purpose. It is to decidir support como the usar o Levites." dízimo. And then we have modern day connotation Deus of falou, that. isso vai ser por to objetivo support the específico, gospel, é preaching para of the suportar gospel. os levitas, And, e nós if temos no dia I moderno give my money a aplicação and I'm disso para os directing it, ministros. it's really not a gift. Se eu dou o If meu I dinheiro return something that doesn't belong to me and then I tell them how e eu to use estou it, definindo para onde vai, então não é mais uma oferta? This question usually is for those persons who want to help the Isso não widow, faz sentido. poor, you know. But remember, in the whole Isso é normalmente uma questão de pessoas que querem ajudar o pobre, que querem ajudar as viúvas, people, God mas no sistema como um todo, designed the first designado tithe para and o povo the hebreu, second tithe. Deus So
Deus definiu o primeiro dízimo e o segundo dízimo. Hoje nós podemos aplicar o mesmo princípio hoje, com valores diferentes para o primeiro dízimo e o segundo dízimo. Esse vai para suportar os pastores e um outro valor para apoiar as viúvas e os pobres. O que você pensa disso? A Bíblia diz que o dízimo é santo ao Senhor. É santo ao Senhor. Deus não nos deu a prerrogativa de determinar como ele vai ser usado, algo que é santo sob o nome dele. E nos diz que devemos trazer para o seu santo templo e não para nós decidirmos. Deus diz para trazermos para a casa do Senhor. E o mordomo tem uma obrigação e uma responsabilidade: trazer a Deus a parte que pertence a Deus. É isso que Deus pede de nós. Deixa eu dizer também, nós também temos como cristãos que planejar para ajudar os outros. A terceira questão que nós temos aqui: que conselho você tem para alguém que viveu a vida longe de Deus? É muito difícil para uma pessoa dessa mudar os valores que tem na vida. Essa é uma boa questão. Nós não mudamos os valores das pessoas. Como servos de Deus, nós convencemos pessoas, mas a conversão e a mudança vem pelo poder do Espírito Santo, não pelas pessoas, mas pelo divino poder. E Deus muda as pessoas. Nós introduzimos as pessoas ao Evangelho e o Evangelho transforma as pessoas. Você está certo? Mudança de valores é algo que nós não podemos fazer. Somente o poder de Deus. Continuando nessa, Deus nos leva de onde Ele nos encontra. E ao começarmos uma jornada com Deus, às vezes leva uma vida inteira para mudar uma vida. É por isso que a gente morre diariamente e nasce diariamente. Para que cada dia a gente seja melhor e melhor e melhor. Bom, muito obrigado a vocês, aos que nos enviaram as questões. Obrigado, John e James. Muito obrigado pelos comentários de vocês. E esperamos que as respostas possam ter respondido às perguntas de vocês. Days filled with hunger, nights filled with fear, families torn asunder, gone is all that they hold dear. Who will offer hope and refuge in this hour of need? What you give the least of these, you give unto me. Steeped in turmoil, a city now destroyed, a haunted look within the eyes of every girl and boy. Who will help this broken people fall into their knees? What you give the least of these, you give unto me. A mother sits in mourning in the middle of the street, where hungry children wander with no shoes on their feet. There is a need, my
much deeper than the physical can show. Light must pierce the darkness that they know. There is a love that's burning through the darkness and the strife, bringing hope and healing like the springtime bears new life. Reach out to your brother, help the wounded and the weak. What you give the least of these, you give unto me. Reach out to your brother, help the wounded and the weak. What you give the least of these, you give unto me. What you give the least of these, you give unto me. It's mine, isn't it? But Daddy got it for me. I often tell my children when Eu they tenho que argue dizer over para os a meus toy, filhos quando eles estão I lutando was por there um when you came brinquedo. into this world. I saw you, and Veja you came só, with você nothing. veio Everything sem you have, nada they e tudo provided aquilo for que you, você tem, even this toy. alguém So share proveu it. para você. That, of course, is true for Naturalmente, all isso of é us. uma verdade para God todos is the nós. creator and owner Deus of criou everything. tudo We came into e this nós world viemos with nothing para esse and will mundo exit nada. this E world nós vamos with sair desse nothing. mundo sem nada. Everything Tudo we aquilo have, que temos, God Deus has proveu provided. tudo para nós. Let's remember that these E are nós His devemos blessings. lembrar essas bênçãos e compartilhar com Play outros. together. Okay. Like you fuzz. The fuzz, it's dirty. Remember, stewardship is my all in response Mordomia é to God's all. tudo em resposta a Deus.